A paz do Senhor Jesus, é um prazer estarmos juntos mais esta semana, desta vez para conversarmos sobre a lição de número 2 da revista Lições Bíblicas da CPAD, desse segundo trimestre de 2020, em que estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, falando sobre a igreja eleita. E nesta semana falaremos sobre a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Eu quero convidar você para que você dedique aí os próximos minutos a participar desta aula online, nos acompanhar na explanação dessa lição de número 2. O texto bíblico da lição número 2 está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, e depois nós pulamos para o versículo 9 até o versículo 14, Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, depois pulamos para o versículo 9 e até o versículo 14. E aí já tirando uma dúvida que eventualmente possa aparecer, porque nós não vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. Então, propositalmente, não trabalharemos esses versículos hoje, porque eles serão o tema da próxima lição. A lição de número 3 terá como tema eleição e predestinação, falando sobre esses versículos do capítulo 1 de Efésios. Então, guarde esses versículos aí para a próxima semana, em que discutiremos o conceito de predestinação e o conceito de eleição. E o tema da lição de hoje, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Eu quero te convidar a fazer a leitura comigo aos Efésios capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Bom, o título da lição é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lembra você que durante esse trimestre estudaremos toda a carta de Paulo aos Efésios, e a proposta é passarmos por todos os versículos. Na semana passada nós fizemos uma introdução geral à carta aos Efésios, falamos a respeito do contexto, de quando ela foi escrita. Se você não acompanhou a aula passada, procure aqui no nosso canal a lição de número 1, é muito importante que você tenha acesso a esse contexto da carta aos Efésios, para que a gente possa conversar melhor a respeito dos demais textos desta carta. E hoje então nós falamos sobre os dois primeiros versículos, onde Paulo Paulo saúda os irmãos da igreja de Éfeso, e aqui de fato é o início do assunto que o apóstolo Paulo quer tratar com os irmãos de Éfeso. Como eu falei na lição anterior, na semana passada, o tema central da carta de Paulo aos Efésios na realidade são dois assuntos que Paulo trata na carta aos Efésios. Ele fala a respeito do plano de Deus de congregar em Cristo todas as coisas. Nós falaremos bastante sobre isso hoje, e como que a igreja participa deste projeto de Deus. Deus tem um projeto que é um projeto que não é específico para uma nação ou para apenas um povo em particular, mas Deus tem um projeto que envolve toda a sua criação, todo o universo, e a igreja faz parte deste projeto. E a carta de Paulo aos Efésios discute justamente isso,
né? Qual é a função da igreja dentro deste projeto que Deus estabeleceu. E nesse texto que nós lemos hoje, Paulo começa a falar a respeito disso. E ele fala de uma forma poética, porque estes versículos que que nós lemos aqui, eles originalmente são um hino que Paulo escreveu, né? Ele está escrevendo de forma poética, apresentando esse projeto de Deus. Tanto é que os estudiosos desse texto apontam que existem mais do que um verso, né, nesse hino que Paulo escreve, porque 3 vezes no texto ele termina com a expressão para louvor e glória da sua graça. Essa expressão aparece 3 vezes nesse primeiro capítulo aos Efésios, o que indica que Paulo estava pensando justamente na estrutura de um hino, né, que terminava sempre com essa frase, com esse refrão. Então, é essa forma que Paulo decide iniciar a sua argumentação aos irmãos de Éfeso. E ele começa dizendo, no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Primeira coisa, ele vai falar a respeito da nossa posição em Cristo. Ele diz que nós fomos abençoados por Deus nos lugares celestiais. Mas antes de falar sobre a bênção que nós recebemos e o que é essa bênção que ele vai explicar nos versículos posteriores, ele faz questão de dizer que tudo começa, tudo parte de Deus. Ele não começa falando da nossa bênção, ele começa falando a respeito de Deus. Ele inicia o versículo 3 dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, antes de falar sobre tudo que tem a ver com a nossa posição em Cristo, aquilo que nós recebemos, o que nós devemos fazer por estar em Cristo, antes de falar sobre qualquer uma dessas coisas, o apóstolo Paulo louva a Deus. E em todo momento ele faz questão de indicar que tudo aquilo que ele vai falar daqui para frente, tudo que tem a ver com a nossa posição em Cristo, com as bênçãos que nós recebemos de Deus, tem a ver com a iniciativa de Deus. É Deus quem previu todas essas coisas, e se não fosse a ação de Deus, nós não poderíamos receber absolutamente nada da parte dele. Por isso ele começa dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é bendito eternamente, ele é digno de louvor, ele é digno de glória, porque se não fosse pela sua ação, não fosse pela sua iniciativa, não fosse pelo seu projeto, nós não teríamos acesso a nada, absolutamente nada daquilo que Paulo vai apresentar no decorrer desta carta. Então, o apóstolo Paulo escolhe muito bem a ordem das suas palavras nesse texto, justamente para mostrar que tudo aquilo que ele vai dizer tem por sua base a misericórdia e a graça do nosso Deus em nos abençoar. Bom, e ele diz aqui, né, que no versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Bom, como eu já disse, nós vamos discutir essa questão dessa expressão, né, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A questão da eleição é assunto para a próxima semana, mas por hora eu quero destacar apenas esse sentimento do apóstolo Paulo nesse versículo, em dizer que antes da fundação do mundo, Deus já tinha um projeto em que a igreja estava incluída. Então, novamente, destaco aqui a iniciativa de Deus em iniciar todo este processo. Não era possível ao ser humano tomar essa iniciativa de criar um projeto de salvação, de trazer a solução para o problema do pecado. Mas discutiremos isso de uma forma mais acurada na próxima semana. O que eu quero destacar aqui hoje, como eu disse lá no iniciozinho da aula, é de que Deus tem um projeto para o universo que Ele criou.
E qual é esse projeto? Nesses versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que Deus vai congregar em Cristo todas as coisas. Ele vai reunir em Cristo toda a sua criação. Veja, quando Deus criou os céus e a terra, lá no livro de Gênesis, a Bíblia faz questão de dizer que à medida que Deus ia criando as coisas, Deus olhava para aquilo que ele criou e via que aquilo que ele tinha feito era bom. Então você vai ler lá no livro de Gênesis, Deus criou tal coisa e viu que era bom. Então todas as coisas que Deus criou eram boas. Ou seja, ali nós estamos falando do projeto de Deus, na sua plenitude, tudo funcionando de acordo com a sua vontade, tudo cooperando de forma plena para que o seu propósito estivesse cumprido. Então tudo funcionando de forma ajustada. Em determinado momento da história, o pecado entra na história da humanidade e aí o universo passa a funcionar, o mundo passa a funcionar não de acordo com os preceitos que Deus havia estabelecido. Lembre-se daquilo que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Faça-se a sua vontade assim na terra como é feita nos céus. No céu a vontade plena de Deus é cumprida. Mas por conta do pecado na terra, essa vontade não é cumprida de forma plena. E qual é o projeto universal de Deus que o apóstolo Paulo está apresentando aqui para os Efésios? É o projeto de fazer com que novamente no universo que Deus criou, a vontade plena de Deus possa ser estabelecida, possa ser cumprida. Ou seja, o projeto de Deus é de que Deus novamente olhe para este mundo que Ele criou e possa dizer, eis que tudo está funcionando bem. Aquilo que eu criei lá no início voltou a funcionar da forma como eu havia estabelecido. Então veja, Deus tem um projeto não apenas para o ser humano, mas um projeto que envolve toda a sua criação. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, diz que a criação geme até agora, esperando a redenção de todas as coisas. Veja, nem mesmo a criação, a natureza, ela funciona da forma como deveria funcionar. Vez ou outra, a própria natureza se revolta. Há terremotos, por exemplo, que indicam que a natureza também, em determinados momentos, não está... sofre de certa forma as consequências da forma como o mundo está. Muitas vezes a natureza também reage ao pecado do ser humano, a forma como o ser humano muitas vezes agride a natureza, e há essa reação que nós estamos observando de forma tão latente nas últimas décadas. E o texto diz que o projeto de Deus é que todas as coisas voltem a funcionar em acordo, lembrando muito daquilo que está registrado lá no livro do Gênesis. Esse então é o projeto de Deus, um projeto de restauração total, um projeto em que a sua criação possa viver em comunhão com Ele próprio, incluindo, logicamente, o ser humano, que acaba sendo central neste projeto. Bom, então esse é o projeto que Deus estabeleceu para a sua criação. E a carta aos Efésios mostra quais são as etapas, qual é a forma que Deus decidiu trabalhar para que esse projeto possa ser cumprido. E aí que entra a igreja. E o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 3 que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, qual é a grande bênção que o apóstolo Paulo está dizendo em que nós fomos incluídos? É de Deus criar para si um povo, que é a sua igreja, o seu corpo, e fazer com que este povo esteja inserido neste projeto de Deus de restabelecer todas as coisas.
E qual é a bênção, as bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo apresenta aqui nesse texto? O fato de nós termos sido incluídos também neste plano de Deus de restaurar todas as coisas. Mas antes de nós falarmos sobre a nossa participação neste plano, o apóstolo Paulo diz que esse plano só é possível por conta da pessoa de Jesus. Como é que Deus vai fazer para que esse seu projeto, este plano de restauração do mundo possa funcionar? E nesse texto aqui há a resposta. Esse projeto irá se concretizar por conta da pessoa de Jesus Cristo. Qual é o projeto? O projeto é fazer com que todas as coisas, está aqui no versículo 10, o projeto é tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Qual é o projeto de Deus, então, de acordo com esse versículo 10? É fazer com que Cristo seja o cabeça de toda a criação. Veja que coisa interessante. Nós vamos estudar ainda no decorrer do trimestre, e isso aparece em outros livros do Novo Testamento, de que Cristo, ele é o cabeça da igreja. Lembre-se que aqui eu não estou falando da igreja no sentido institucional, não estou falando da igreja como instituição, como a corporação, né, nesse sentido institucional. Eu estou falando como igreja, no sentido espiritual, um grupo daqueles que está unido a Cristo, certo? O Cristo é apresentado nas cartas de Paulo como o cabeça da igreja. A igreja, o corpo místico de Cristo, para usar uma expressão da teologia, funciona em torno de Cristo. Cristo é quem administra a sua igreja. Cristo é quem interage com a sua igreja de forma que a igreja possa cumprir a sua vontade. Cristo é o cabeça da igreja. Mas qual é o projeto de Deus? Que Cristo seja não apenas o cabeça da igreja, mas o cabeça de toda a criação. E você diz, mas Cristo não é o cabeça de toda a criação? Veja, Cristo tem o poder sobre toda a criação, tem o poder sobre todo o mundo, mas o mundo todo não está submisso, não está sujeito à autoridade de Cristo, não está vivendo em comunhão com Cristo, não está congregado em Cristo. E o projeto de Deus é fazer com que toda a criação possa novamente se reunir, se congregar em Cristo. Inclusive essa expressão aqui que é utilizada de tornar a congregar em Cristo pode ser traduzida desta forma. O projeto de Deus é reunir em Cristo, resumir em Cristo toda a sua criação. É fazer com que a sua criação viva em plena comunhão com Ele próprio, da mesma forma como a sua igreja já vive em comunhão com Ele próprio. E isso tudo só é possível justamente por conta da figura de Cristo. E o apóstolo Paulo vai discutir isso nesse primeiro capítulo. Deus enviou Cristo, o Pai enviou Cristo ao mundo justamente para que Cristo pudesse ser o canal para esta reconciliação. Cristo foi aquele que permitiu com que a criação, com que a humanidade perdida pudesse se reconciliar novamente com o Pai. Veja, Cristo é o elemento fundamental dentro deste projeto. Tanto é que todo o Antigo Testamento foi escrito apontando para a obra de Cristo no Novo Testamento. E todo o Novo Testamento foi escrito para divulgar esta obra que Cristo fez. Então tudo converge, tudo aponta, tudo indica a pessoa de Cristo. Cristo é central neste projeto. Não é à toa que o texto aqui diz que Cristo é o cabeça de tudo. Tudo funciona, deve funcionar de acordo com as suas ordens, com aquilo que ele pensa. Neste momento, o agente que Deus usa, que Deus utiliza para fazer com que a vontade de Cristo se estabeleça nessa terra é a igreja, é o seu povo, é o grupo daqueles que está em comunhão com Ele e que o tem como cabeça da sua vida. Desta forma, Cristo é tanto
o canal para fazer esse plano de Deus se concretizar, como também é o próprio centro dele. Tudo então gira em torno da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí a igreja então entra nesse propósito. E o apóstolo Paulo diz que a igreja é um mistério que permaneceu oculto e que agora foi revelado. Aqui no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala que dentro desse propósito, dentro desse projeto, há um mistério que estava oculto e que agora foi revelado. E qual é este mistério? Isso é muito interessante, é muito importante que a gente tenha em mente. O que significa a palavra mistério dentro das Escrituras? O mistério é aquilo que não foi revelado. É uma informação que está guardada, a qual nós não temos acesso. Isto é um mistério. Se as pessoas sabem, já não é mais mistério. E para que o mistério deixe de ser mistério, ele precisa ser revelado. E o conceito de revelação é muito importante na teologia cristã. E o que o apóstolo Paulo diz é que Deus tinha um mistério que estava oculto e que foi revelado a partir de Cristo. E que mistério é esse? Bom, de que a salvação ela não estava apenas restrita aos judeus. E aí você poderia dizer, não, mas lá no Antigo Testamento já havia indicações de que a salvação não era restrita aos judeus. Eu concordo com você. Em vários momentos do Antigo Testamento, a graça de Deus se apresenta, a misericórdia divina se apresenta, inclusive a favor de pessoas que não faziam parte do povo judeu. A todo momento Deus deixou bem explícito para nós lá no Antigo Testamento que a sua misericórdia não era uma misericórdia relativa apenas a uma única nação. O projeto de Deus sempre foi o de alcançar toda a humanidade. Então, o que seria esse mistério? Se lá no Antigo Testamento já há essa indicação de que era o desejo de Deus alcançar os gentios também. O mistério é mostrar que tanto judeus quanto gentios estariam exatamente na mesma posição diante de Deus. Que o fato de Deus ter escolhido Israel lá no Antigo Testamento era para fazer com que Israel fosse o povo que trouxesse o Messias ao mundo, mas isso não quer dizer que o povo de Israel tivesse algum privilégio a mais do que os outros povos quando Cristo se manifestasse. O privilégio de Israel foi o de ser a nação que trouxe o Messias ao mundo. Mas a partir do momento que o Messias veio ao mundo, tanto judeus quanto gentios, independente de qual seja o povo, independente de qual seja a raça, têm o mesmo acesso a Deus. Veja, o mistério que Deus revelou é explicar o que está explicado nos livros do Novo Testamento, esta lógica de que não há nenhum tipo de distinção entre judeus e entre gentios. Tanto é que o apóstolo Paulo começa o texto aqui de Efésios falando de nós, judeus. O apóstolo Paulo também era judeu. Em determinado momento, no meio do texto, ele diz, mas também para vós. Ou seja, não é um privilégio restrito a judeus, é um privilégio restrito a gentios. E o grande mistério que foi revelado é esse. O propósito de Deus não se desenvolverá tendo por base uma origem étnica. O que isso quer dizer? A salvação, ela não depende do fato de você pertencer a determinada nação, a determinado povo, mas depende do fato de você estar ligado a Cristo, independente de qual nação, independente de qual povo você faça parte. Então, esse é o conceito de igreja. A igreja não é um grupo étnico, ou seja, eles não vêm de uma mesma genealogia humana. A igreja é composta de pessoas que são advindas dos diferentes povos, línguas, tribos e nações. Esse é o projeto de Deus. Alcançar pessoas
de todos os grupos e de todas as nações. E como é que foi possível isso? Isso foi possível por conta de Cristo, que mesmo vindo dos judeus, porque Jesus era judeu, veio da nação hebraica, mas não se restringiu apenas à sua nação, à sua origem étnica, à sua origem de nascimento. Pelo contrário, fez com que o Evangelho chegasse a todos os povos, a todas as nações. Isso é igreja. E é isso que o apóstolo Paulo vai explicar aqui para nós. Pessoas de diferentes culturas, pessoas de diferentes línguas, povos, tribos, nações, compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque o plano de Deus é um plano universal. É um plano que não se restringe a uma única nação. É um plano que está estendido para todo o universo, para toda a sua criação. E veja como nós, como igreja, estamos fazendo parte deste plano. Deus quer redimir toda a sua criação. E agora, neste momento, que não chegou ainda à plenitude dos tempos, que é uma expressão que aparece aqui nesse texto, Deus fez com que nós estivéssemos reunidos em Cristo e já anunciássemos esse propósito de Deus de redimir todas as coisas. Ou seja, de que Cristo é o cabeça da igreja, Ele quer ser o cabeça de toda a criação, Ele quer ser o cabeça de todo o universo que Ele foi criado. Quer fazer com que novamente o universo que foi criado, toda a sua criação, todo este mundo venha convergir para a glória do seu nome, para a glória e louvor do seu nome. E isso acontece a partir da pessoa de Cristo, que é o elemento central dentro deste projeto. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. A igreja como participante deste plano que Deus estabeleceu de, em Cristo, reunir todas as coisas para a glória do seu nome. E veja só que interessante, o apóstolo Paulo diz lá no versículo 3 que isto faz parte das bênçãos espirituais que nós recebemos nos lugares celestiais em Cristo. E essa expressão, nos lugares celestiais, é muito interessante, porque talvez a nossa primeira tendência seja pensar nos lugares celestiais no sentido geográfico, né? Onde é que ficam os lugares celestiais, né? Nós estamos falando de algo que tem a ver com este céu em que nós estamos vendo, tem a ver com o espaço, que é Deus nos abençoar nos lugares celestiais. Os lugares celestiais que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é no sentido físico. O que são esses lugares espirituais? É a esfera invisível em que Deus atua na nossa vida. Veja, nós não vemos Deus fisicamente, nós não conseguimos ver fisicamente as bênçãos que Deus nos deu, essas bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo está citando aqui neste texto, mas elas existem. Elas fazem parte dos lugares celestiais. Então está se falando dessa dimensão invisível que todo aquele que está ligado em Cristo participa diariamente. Esses são os lugares celestiais. Lá no capítulo 6, que vai ser a nossa última lição do trimestre, o apóstolo Paulo usa novamente essa expressão lugares celestiais para falar da batalha espiritual, quando ele diz dos principados e das potestades que estão nos lugares celestiais. Então ele está falando justamente dessa dimensão invisível, onde acontece um monte de coisas que nós não conseguimos enxergar, mas que conseguimos delas participar por intermédio da fé. São as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Veja, do ponto de vista humano, nós não conseguimos enxergar essa dimensão dos lugares celestiais, mas é a forma como Deus nos vê. Deus nos vê como a sua herança, Deus nos vê como seus filhos no meio de uma geração corrompida. Esse é o panorama desses lugares celestiais que aparecem aqui nesse texto de Efésios. Bom, mas vamos prosseguindo. Então nós já falamos de que todo esse projeto de Deus que inclui a igreja é uma iniciativa do próprio Deus. O apóstolo Paulo usa aqui a expressão de que foi feita segundo o beneplácito da sua vontade. O que é o beneplácito?
Em outras palavras, é dizer, isso aconteceu porque Deus quis que acontecesse. Deus teve uma boa vontade para conosco. Deus teve o desejo de reunir a sua criação e criou, estabeleceu todo este plano que está sendo cumprido em Cristo. E é muito interessante esse texto de abertura aqui de Efésios, porque é um texto que fala muito a respeito da relação das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E primeiro, o apóstolo Paulo diz que todo esse projeto foi criado por Deus o Pai, né? Quem deu o start a todo esse projeto foi Deus o Pai. Ele decidiu congregar, reunir em Cristo todas as coisas. É um projeto, é uma ação que parte do Deus o Pai. E como é que esse projeto se concretiza? Se concretiza por intermédio de Deus o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. O Pai planejou. E quem é que executa tudo isso? É Jesus, que entrou no meio da história humana, porque o projeto de Deus é a da redenção da história humana. E aí Jesus entrou literalmente no meio da história humana para reordenar todas as coisas. Jesus é o executor de todo esse projeto, que é o de reunir em si mesmo todas as coisas. E nos últimos versículos desse trecho aqui de abertura, o apóstolo Paulo fala a respeito do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo desse projeto? É o de garantir todas essas coisas. E aí nós entramos naquilo que o apóstolo Paulo diz no versículo 13. Em quem tem também vós estáis. Antes de falar da atuação do Espírito Santo, voltamos aqui no versículo 12, que ele diz, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Olha aquilo que eu tinha falado antes, a respeito da posição dos judeus. O apóstolo Paulo diz que o plano de Deus é o reunir para ele nós que primeiro esperamos em Cristo. Por que primeiro esperamos em Cristo? Ele está falando dos judeus. Os judeus, eles já tinham, antes de Cristo vir, todas as promessas referentes ao Messias. E ele diz, olha, nós que primeiro esperamos em Cristo. Mas, no versículo 13, em quem tem também vós estáis. O fato de nós termos recebido as promessas primeiro, não nos faz indiferente de vós. Ele diz, nós que primeiro esperamos em Cristo, mas também vós. Falando a respeito dos gentios, ou seja, novamente mostrando esta igualdade que é, o critério étnico, o critério de povo, de nação, não é uma barreira para estarmos em Cristo. E o que ele diz, tanto nós quanto vós, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui entra o papel do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo fez com que nós fôssemos selados para a promessa. Aqui é importante fazer uma observação muito pertinente. Muitas vezes este versículo aqui é utilizado para falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. E popularmente, muitas vezes se ouve que o ser selado com o Espírito Santo, como diz aqui nesse versículo, diz respeito a ser batizado com o Espírito Santo. Bom, eu sou pentecostal e acredito nos dons, na atualidade dos dons espirituais, acredito no batismo com o Espírito Santo. No entanto, nesse versículo, a expressão selado com o Espírito Santo não está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, neste contexto, neste capítulo, não está discutindo o revestimento do poder, o batismo com o Espírito Santo. Há outros textos bíblicos que discutem isso, mas nesse texto ele está falando de outra coisa. Do que é que ele está falando? Ele está dizendo que quando nós passamos a estar em Cristo, e essa expressão é fundamental, todas essas bênçãos que Deus reservou para a sua igreja só são possíveis enquanto nós estivermos ligados em Cristo. Precisamos estar nele, da mesma forma como nós, por conta de nascermos, nós estamos em Adão, ou seja, lembre das aulas anteriores que nós já estudamos, o modelo do homem
segundo Adão, o homem distante de Deus, né? E aí Paulo diz, é necessário que nós estejamos agora em Cristo, um novo modelo de humanidade, conforme nós discutimos há 2 semanas atrás, na lição 13 do trimestre passado. Mas voltando aqui ao que eu estava falando antes, é necessário então que nós estejamos ligados em Cristo, e ele diz que o que é que garante que nós estamos ligados em Cristo? Né? Qual é a garantia que nós temos de que nós fazemos parte de Cristo? Esta garantia nos é concedida por meio do Espírito Santo. E veja o que diz aqui o versículo, que o Espírito Santo foi aquele que nos selou com a sua promessa. O que quer dizer essa ideia de selou, né? O selo? Na época em que a carta aos Efésios foi escrita, essa ideia ela era muito forte. Ela ainda permanece nos nossos dias, porém não com a força toda que tinha lá. Nós vivemos na era digital, pouca gente manda carta, né? Mas antigamente, quando você enviar carta para um amigo era algo comum, todo mundo lembra da questão do selo. Você manda uma carta no correio para alguém e a garantia de que essa carta vai chegar lá, qual é? É o selo. Quando o correio coloca um selo lá na sua carta, ele está dando para você a garantia de que aquela carta vai chegar até aquele lugar. O selo aqui é o sinônimo da garantia, está garantido pelos correios que a sua carta chegará lá, porque ela tem o selo. E na época do Novo Testamento, e também lá do Antigo Testamento, essa expressão selo aparece por várias vezes no texto sagrado. Inclusive, eu sei que muita gente não tem a lição em mãos, mas a própria capa da lição de hoje tem aqui o selo, conforme era usado naquela época, né? A arte aqui da revista tem aí um pergaminho e tem esse negocinho aqui vermelho que era o selo, era aquilo que era colocado no pergaminho, que era colocado na carta. Você deve lembrar lá no Antigo Testamento, muitas vezes se fala do selo do rei. Então, por exemplo, era produzido determinado documento, era produzido determinado decreto, né? E no anel do rei, né? No anel do rei tinha lá um molde, né, daquele selo, e aí era colocado em cima do documento meio que uma espécie de argila, um material mais mole, né, que depois endurecia, e o selo, o rei ia lá com o seu anel e marcava aquele pedaço de argila, e depois que secava ficava com a marca do rei, ficava com o selo, né, que é o que está aqui na capa da revista. Né? Então o selo era a assinatura, né? Igual quando você hoje precisa autenticar um documento, você assina e você tem que ir lá no cartório reconhecer firma. Quem nunca foi no cartório reconhecer firma, né? É garantia, reconhecer a firma é a garantia de que aquele documento é autêntico. Então, quando está dizendo aqui que Deus nos deu o seu Espírito Santo é o selo, é a garantia, é o reconhecimento de firma, é o elemento que Deus colocou em nós para nos garantir de que nós pertencemos a Ele. Enquanto nós tivermos o Espírito Santo agindo em nós, né? Esta é a garantia de que nós estamos ligados em Cristo. O comentarista, o pastor Douglas Batista, comenta, numa versão mais estendida do comentário aqui da lição, de que na época existiam não apenas documentos eram selados, objetos de uso particular eram selados, né? Para você que já trabalhou em repartição pública, né? Às vezes tem lá a mobília lá, né, que tem a chapinha, pelo menos onde eu trabalho tem lá a chapinha com o número daquele objeto, né, o mobiliário. Na época se fazia isso também, objetos eram selados, escravos eram selados, muitas vezes o escravo tinha no seu corpo a marca de quem era o seu dono, era o selo.
né? E a Bíblia diz que qual é o selo de que Deus está em nós? Qual é a garantia de que nós fazemos parte desse projeto? A garantia é a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é o selo, a garantia. E ele diz aqui que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança em Cristo. O penhor. O que é o penhor? O comentarista também, nessa versão mais estendida do comentário dessa lição, diz, né, que tem muito a ver essa expressão penhor com algumas outras expressões que nós usamos no dia a dia. Por exemplo, quem nunca ouviu falar daquela expressão que é utilizada nos meios comerciais do calção, né, o cheque calção. O que é? Você vai adquirir determinada coisa, você não vai dar o valor total do pagamento agora, mas você dá uma primeira quantia, você dá um sinal. Você dá um sinal que é o valor da quantia, que é a garantia de que você vai ter, de que você vai pagar por completo lá na frente. Né? Você vai comprar algo, você não vai pagar tudo à vista, mas você dá a primeira parcela, você dá a garantia. Né? E o vendedor diz, olha, eu só posso reservar para você se você me der um sinal. E aí você dá o sinal e aí você vai tranquilo porque aquilo é seu. Depois você vai dar todo o resto. Então nós não estamos ainda no céu. Nós não vivemos ainda dentro desse projeto total de Deus em que toda a criação converge para Cristo. Mas nós temos uma garantia de que dele participaremos. Qual é a garantia? Qual é o sinal? Qual é o calção? É a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É a garantia da nossa herança. É o sinal que Deus colocou em nós da nossa herança. E é isso que no capítulo 1 o apóstolo Paulo está dizendo, no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Portanto, meu querido, para concluir a lição de hoje, trago para você os principais tópicos que nós discutimos. Deus tem um projeto universal para a sua criação. Cristo é o canal para a realização desse projeto e também é o centro dele. A igreja faz parte desse projeto, não no sentido étnico, mas no sentido de um povo que está convergido a Cristo mesmo neste momento, antes que a dispensação da plenitude dos tempos chegue. E para participarmos desse projeto, temos que estar em Cristo. E para estar em Cristo, a garantia de que nós estamos em Cristo, de que nós permanecemos nele, é a presença do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo é aquele que nos garante de que nós pertencemos a Cristo e de que participaremos da plenitude desse projeto, que é quando de fato toda a criação estará congregada em Cristo. Bom, é possível que tenham aparecido aí algumas dúvidas no decorrer da explanação, inclusive se você quiser deixar aqui nos comentários desse vídeo as suas dúvidas, pode ficar à vontade, a gente pode conversar por lá também. No entanto, eu creio que talvez alguns desses assuntos que nós falamos serão melhor sanados nas próximas aulas. Essa é apenas a lição de número 2, nós temos 13 lições sobre a carta de Paulo aos Efésios, e muito do que foi falado na aula hoje aparecerá em aulas futuras, inclusive a lição da próxima semana, que será sobre eleição e predestinação. Assunto quente, hein? Eu quero contar com você na próxima semana para conversarmos sobre esse assunto também, e vai ser uma bênção. Eu gostaria de orar agora com você, pedindo para que Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos dar da sua bênção durante todo esse período de grande agitação, esse período que nós estamos vivendo, inimaginável alguns tempos atrás, mas que devemos contar, sem dúvida alguma, com a graça de Deus, para que possamos passar por ele da melhor forma possível. Vamos orar. Amado Deus, glorioso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, por todas as coisas. Ao teu nome, honra, glória e louvor. Queremos te agradecer por esse canal que o Senhor tem proporcionado a nós, Senhor, para podermos discutir a tua palavra, mesmo neste momento de crise pelo qual todos nós estamos passando. Quero lhe pedir a Deus que a tua graça possa estar sobre nós, Senhor, que a tua bênção possa estar, Senhor, depositada nos corações de cada um de nós, desse teu servo, dessa tua serva que está ouvindo e participando desta aula neste momento. Venha abençoar este coração, trazendo da tua graça, da tua bênção, Senhor, guardando com o Espírito Santo que nos selou. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.
Amém, meu irmão? Que Deus possa te abençoar e até a próxima semana com mais uma aula. Um abraço.